Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Joana. Oi, Joana, tudo bem? E a gente está aqui para falar de um esporte diferente um pouquinho do nosso contexto, que é o punhobol. Então, qual é o objetivo dessa nossa aula? É que vocês consigam investigar a história do punhobol no mundo, listar as principais regras e equipamentos que são utilizados no punhobol e também relacionar os objetivos e a organização desse esporte. Eu faço algumas reflexões para que vocês assimilem e tentem trazer para a realidade de vocês. Então, são momentos em que eu quero que vocês pensem um pouquinho e tentem trazer, professora, eu não conheço esse esporte, mas já imagina como seria na sua escola, adaptando ele conforme as suas necessidades. Então, essas reflexões são para que você comece a refletir e pensar como que conseguiria trazer isso para a sua escola. Tudo é possível, basta a gente querer. Então, vamos lá. Você sabia que existe um esporte chamado punhobol? E você sabe como que ele surgiu? Então, pelo nome já dá para ter uma ideia, né, de como que se joga. E você conhece alguma regra desse esporte? Já ouviu falar do punhobol e conhece alguma regra, o que pode ou o que não pode nesse esporte? A gente vai ver isso. Então, a definição, vamos começar definindo o que é o punhobol. Então, o punhobol é um esporte coletivo de rede semelhante ao voleibol. Então, ele é um esporte coletivo de rede que é bem parecido com o vôlei. E o campo, ele tem proporções maiores. Então, definindo bem amplamente, o punhobol a gente pode definir dessa forma. Aqui na imagem vocês podem verificar que o campo é bem maior do que uma quadra de voleibol. Ele também é conhecido como faustball, que significa o punho e bola, tá? O faust, punho e bola, ou fistball. Então a gente também pode encontrar muita informação referente ao punhobol com esses nomes aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história. Então, em 300 anos antes de Cristo, já se encontravam algumas práticas com uma bola rebatida no antebraço. A bola pesava cerca de 1 quilo e eles usavam um bracelete de 2 quilos para realizar esse esporte. Na Itália, chegou no século XVI, e daí, quando chegou na Itália, ali, eles começaram a aperfeiçoar os materiais, viram que não era preciso uma bola nesse peso, o bracelete, então eles começaram a adaptar esses materiais. Aí na Inglaterra, depois disso, ele chegou na Inglaterra, no século XVIII e XIX, o punhobol ele foi se instaurando. E depois na Alemanha, no século XIX, que foi aí que ele foi mais difundido. Em 1890, G.H. Weber criou um rígido regulamento. Então, eles começaram a praticar o punhobol e ele resolveu fazer um regulamento que fosse fechado, meio engessado, para que todo mundo utilizasse o mesmo. Aí, em 1893, 3 anos depois, teve o primeiro jogo oficial, tá, com competições organizadas, e passou a ser praticado nos 5 continentes aí. Então, a partir daquelas regras, quando eles colocaram ele oficializado, né, ele começou a ser praticado em todos os continentes. A organização que cuida do punhobol é a Associação Internacional de Punhobol, né, International Fistball Association, que a gente pode encontrar também bastante material sobre o punhobol. Vamos falar um pouquinho sobre como que se joga o campo, algumas regras bem básicas. Então, vamos lá. O campo grande, que a gente chama, esse que vocês estão visualizando aqui, que é o de grama, ele tem 50 metros por 20. Então, cada campo, cada pedaço, 25 por 20, né? Ele inteiro, 50 metros por 20. O de salão, já viu de salão também, professor? Existe? Existe, dele é um pouquinho menor, diminui 10 metros aqui. Então, seria 40 por 20, daí o salão, mas nada impede de você, que sua escola tem um espaço menor ainda, você adaptar para o espaço que você tem. São utilizados 2 postes, são 5 jogadores de cada lado. Desses 5, tem 3 que são reserva, tem 5 jogando e 3 que ficam na reserva. Lá nesse poste aqui é esticado um cabo, tá? Pode ser um cabo, uma corda, rede ou fita. E ela tem 2 metros para o masculino e 1,90 m para o feminino. E agora um pouquinho sobre quem pratica no mundo. A gente falou que ele é praticado nos 5 continentes, então vamos ver um pouquinho de como ele é praticado para vocês começarem a refletir e tentar trazer para a nossa realidade aqui enquanto Brasil.
Na Alemanha, a gente tem mais ou menos, em média, 28.600 pessoas praticando. Na Suíça, 6.500. Ó, o Brasil também não é um número pequeno, mas comparado à Alemanha é bem inferior. Mas 2.100 pessoas. Na China, 1.200, Argélia, 880 e na Itália, 170. Olha que informação interessante. A Itália foi um dos primeiros países que receberam o punhobol e tem poucos praticantes, né? E o total, aproximadamente, são 60 mil praticantes no mundo todo. E eu trouxe para vocês uma curiosidade acerca desse esporte. No punhobol, as mulheres praticantes correspondem a 1/3 do número total dos homens. Então, de todas as mulheres, todas as pessoas que praticam, 1/3 são mulheres, menos da metade. E também um pouquinho sobre as mulheres e a luta pela igualdade no esporte. Então, os prêmios, aqui eu trouxe uma informação de uma reportagem, não trouxe a reportagem inteira, porque eu imagino que vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Mas os prêmios são muito maiores para os homens do que para as mulheres dentro do mundo esportivo. Para vocês refletirem um pouquinho por que será que isso acontece. Em vários esportes, tênis, até skate, futebol, então vários esportes a premiação dos homens é maior do que das mulheres. E com isso eu trago um exercício para vocês refletirem aí. O número de praticantes mulheres de punhobol é inferior à quantidade de praticantes homens. As competições premiam homens e mulheres de modo diferente. Anote no seu caderno a sua opinião a respeito dessas informações. Você vai anotar no seu caderno o que você acha com relação a isso. Nós já voltamos.
voltamos. Então, espero que você tenha conseguido colocar alguns argumentos plausíveis aí, ou o que você acha, né? O que você acha mesmo, não tem o certo e o errado, é o que você acha com relação a isso, para vocês refletirem mesmo. Se é justo, o porquê talvez disso. Então, existe até movimentos, a Marta, né, no futebol, faz movimentos para que isso seja mais igualitário, não tão discrepante assim, o certo seria ser igual. Então, é um tema para vocês refletirem aí. Voltando lá com relação ao punhobol, vamos falar sobre o campo, nós já falamos lá, mas aqui visualizando talvez fique mais fácil. Então, ó, ele tem 25 metros, né, falando da metade aqui, total 50 por 20 metros aqui no fundo. Aqui a gente tem a linha de 3 metros, aqui tem a linha central e aqui uma linha de 3 metros, essa aqui é a linha onde vai ser realizado o saque. O poste é esse aqui, ó. Óbvio que existem adaptações e vários tipos de postes. A professora trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, o poste está aqui, bem sinalizado. O masculino, 2 metros de altura e o feminino, 1,90 m. Aqui a bola, 350 gramas a 380, isso muda um pouquinho no masculino para o feminino. Esse número ele pode se alterar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos também. Mas é só como forma de informação e para vocês compararem com aquela primeira que a gente comentou, que era de 1 kg. Olha como ela diminuiu bastante peso. A fita. Então, são 2 postes e uma fita ou uma corda, e cada uma tem, a corda, por exemplo, tem um diâmetro mínimo, conforme as regras. Aqui, no caso, a professora trouxe o exemplo de uma fita. Essa fita ela tem que ser identificada com cores claras e escuras. Aqui na imagem, vocês podem ver que ela está branca e vermelha. Mais ou menos 15 a 20 centímetros cada pedacinho desse, e é formada essa fita que vai de um poste até o outro. O uniforme, geralmente, usa-se manga comprida, né, porque é utilizada essa parte do braço. E a gente chega no nosso segundo exercício. Pensando na realidade agora, quero ver vocês trabalhando, hein? Pensando na realidade da sua escola, dos seus colegas, coloque em tópicos quais as dificuldades que você consegue identificar para que o punhobol seja praticado. Então, você vai colocar em tópicos quais as dificuldades que você vê, imagine a sua escola, o lugar que você estuda, quais são as dificuldades que você encontra para praticar o punhobol. Já voltamos.
voltamos. Com certeza vocês devem ter colocado algum tópico, alguma dificuldade que vocês encontrem na escola de vocês. Aqui a gente pode citar espaço, com relação ao material, que às vezes é escasso, não tem a bola, professora, mas enfim, dá para a gente fazer adaptações. Mas era isso mesmo, a ideia era vocês colocarem quais as dificuldades que são encontradas. Muitas vezes, a maioria das respostas é com relação ao espaço. É difícil ter um espaço grande, né, 50 por 20, mas eu espero que vocês tenham conseguido realizar essa atividade. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas regras. A duração é melhor de 3 ou 5 sets, então depende do campeonato que você estiver participando. Melhor de 3 ou 5, como vocês sabem, melhor de 3, quem ganha 2 sets ganha o jogo, e melhor de 5, quem ganha 3 sets ganha o jogo. O set ele é composto por 11 pontos. Então, se eu chegar a 11 a 3, 11 a 5, ganhei o set. Se a gente chegar a 10 a 10, tem que ter essa diferença mínima de 2 pontos. Então, a gente tem que abrir 2 pontos de vantagem. Só que tem uma informação importante, não passa de 15. Então, se chegar a 14 a 14, quem fizer o 15º ponto, vence aquele set. Como está escrito aqui. Aí eles trocam o lado quando termina o set. Terminou o set, troca-se de lado. Como jogar? Então, os pontos eles começam com um saque, como a gente viu aquele saque na linha dos 3 metros. Isso é bem legal, esse aqui do punhobol. Por exemplo, eu estou jogando, minha equipe fez um ponto. A gente conseguiu marcar um ponto na equipe adversária. Quem vai sacar não é a minha equipe, é a outra equipe que levou o ponto. Então, isso é diferente do vôlei, né? No vôlei, quando eu faço ponto, eu continuo sacando. No punhobol, não. Eu fiz o ponto, a equipe adversária que saca. Não tem ordem para sacador, então não tem ordem, que nem no vôlei. Agora você rodou, vai você para o saque. Então, no punhobol não tem, tá? Não tem essa ordem. Tocar nos postes ou jogar para fora também é erro, então eu não posso... Se, por exemplo, a bola toca no poste, já é considerado bola fora, ponto do adversário. E se eu jogo a bola para fora ou na linha também, para fora ou na linha, na hora ali da jogada, também é ponto do adversário. Realizar o saque com o punho ou com o braço, então eu tenho que realizar o saque com o meu punho ou com o meu braço, tá? Só vou retomar aqui. A hora que bate na linha, tá? É dentro. Quando bate fora, é fora. O objetivo do punhobol. Então, o objetivo é eu rebater a bola sobre a rede, a fita ou a corda, depende do que você estiver usando, de maneira a impedir ou dificultar, né, deixar mais difícil a devolução pelo adversário. Então, eu vou tentar fazer com que meu adversário erre, ou então fazer com que ele não consiga devolver essa bola para mim, ou que devolva com dificuldade. E daí a gente chega no nosso terceiro exercício. Dando continuidade ao exercício anterior, depois de elencadas as dificuldades, depois que vocês colocaram os tópicos do que vocês acham que é difícil para praticar o punhobol aí, quais alternativas ou adaptações vocês fariam para que conseguissem praticar o punhobol na sua escola? Então, vocês colocaram os tópicos do que vocês acham dificuldade. Agora, vocês vão tentar resolver esse problema dessa escola de vocês. Óbvio, né, com o que você acredita que dê para fazer. Então, você vai fazer adaptações na sua escola ou no que for aí, que for plausível, e vai tentar fazer com que vocês pratiquem o punhobol através dessas adaptações que você fizer. Nós já voltamos.
retornamos. Então, para escrever com as suas palavras mesmo, era para você escrever com as suas palavras o que você acredita que dê para modificar. Ah, professora, é impossível. Como eu disse, nada é impossível. Tudo existe adaptação. Ah, mas na minha escola não tem espaço nenhum, tem escola que não tem quadra, mas tem um espacinho lá que talvez dê para adaptar. Às vezes tem um campinho do lado, enfim, conforme a sua realidade, quais as modificações que dá para fazer para praticar o punho bom. E o que a gente viu nessa aula de hoje? Nós vimos a definição, a história, os praticantes, o campo, os equipamentos, a duração, como jogar e o objetivo do punho bom. A ideia aqui, como a professora disse no início, é que você faça uma reflexão, né, e que você tente assimilar a sua realidade com as atividades que eu trago aqui como ideias para que você pratique aí. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Joana, pela presença. Obrigada, professores, estudantes, e até a próxima.